Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como se dimensiona um piso armado com telas de aço. Vamos lá. Bom, inicialmente, trabalhar com uma carga mais baixa, porque tem duas formas da gente trabalhar com um piso armado com tela. Pode ser tela simples, ou seja, uma tela só, ou tela dupla, tela superior e inferior. Então, vamos trabalhar primeiro com uma carga mais baixa para trabalhar com uma tela simples. Eu explico para vocês como que a gente sabe que pode trabalhar com tela simples ou que a gente precisa trabalhar com tela dupla. Tá? Fui aqui numa carga predial, carga de garagem, ah, onde a carga por eixo é 10 kN, então carga baixa, né? Eu botei na carga de caminhão, mas é basicamente a mesma coisa que um carro ou uma caminhonete, né? Claro, dadas as proporções dos pneus, mas assim, em torno de 10 kN por eixo a gente consegue simular bem a carga de veículos. E uma carga distribuída de 3 kN por metro quadrado. Aqui em dados, eu vou manter o concreto armado e o cobrimento aqui depende da classe de agressividade, pessoal. Mas normalmente o cobrimento superior a gente faz um pouquinho mais do que a norma exige. Por que isso? Claro, numa garagem eu não tenho tanto problema de produtos químicos, não é um ambiente agressivo. A gente trabalha com cobrimentos um pouco maiores, até por causa dos espaçadores. Às vezes a gente não consegue colocar o espaçador ah, exato na medida que eu preciso, então eu acabo perdendo um pouco de cobrimento. O pessoal caminha, pisa em cima da tela, então a tela muitas vezes baixa e eu perco eficiência nesse meu. Então, eu geralmente costumo trabalhar com um cobrimento maior, tá? Em torno de 4 centímetros, e o cobrimento inferior 2,5. Claro, se for tela simples, eu não vou ter cobrimento inferior, ele vai ser muito maior do que isso, tá? Esse aqui é o mínimo. Espessura eu vou deixar inicialmente 10 centímetros. Largura da placa é a dimensão dos panos que a gente vai ter, né? Então, eu vou usar aqui 6x6, tá? Depende do layout de cada projeto, mas eu vou usar aqui 6x6. De praxe, aqui a gente usa uma lona de polietileno, na interface entre o piso, né, de concreto e o solo. Isso, qual é a diferença disso, né? Por que que eu não posso usar um solo argiloso ou uma emulsão asfáltica ou própria subbase granular, né? Se eu mudar aqui para subbase granular, vocês vejam que muda o coeficiente de atrito. Consequentemente, aumenta a minha armadura de retração. Eu tenho mais restrições no movimento, então aumenta a minha força de retração. Então, normalmente a gente usa uma lona de polietileno que libera mais esse movimento. Subleito aqui eu vou usar 8%, depende do solo de cada local. E espessura de subbase 10 centímetros. O concreto eu vou usar 30 megapascal. Poderia usar 25. Lá, é uma classe de agressividade 2. Eu usar 25 megapascal. Mas normalmente em pisos, por causa da abrasão, né, o desgaste superficial do concreto, é recomendável usar 30 megapascal, no mínimo. Agora, se eu tiver revestimento, uma pintura, ou até um revestimento de porcelanato em cima do piso, eu posso usar 25 megapascal sem problemas. Não tem problema de abrasão. Aqui, a resistência à tração já foi calculada. E importante, se eu usar 25 megapascal, a minha resistência à tração diminui. Então, muitas vezes eu tenho que aumentar o FCK justamente para aumentar essa resistência à tração e eu manter o piso com tela simples. Eu vou chegar lá e vou explicar. Aqui o módulo de elasticidade, ele calcula automático com a fórmula da 6118. E aqui um coeficiente de não linearidade física. O que que é isso? Eu posso simular aqui, por exemplo, uma fissuração no meu concreto. Então, quando ele fissura, eu tenho uma diminuição da rigidez. Então, a rigidez é o módulo de elasticidade vezes a inércia. Então, se eu reduzir o módulo de elasticidade, eu consigo reduzir a minha rigidez. Eu vou manter tá? Vou manter mas é recomendável aqui para piso entre 1 e 0,8, tá? Em laje, se vocês forem ver a 6118, ela fala em 0,3. Lajes suspensas, não apoiadas sobre o solo. Se nós usar 0,3 aqui, o piso ele vai ficar muito flexível, vai acabar absorvendo poucos esforços. Consequentemente, ele pode realmente fissurar para chegar naquela rigidez. Então, a ideia é que o piso não fissure, tentar fissurar o mínimo possível,
para não serem visíveis essas fissuras. Manter um aqui. Aqui em resultados, eu tenho o momento fletor inferior, superior, as tensões solicitantes, tá? Aqui é tudo solicitante já, tudo de cálculo, tá? Momentos dos solicitantes, aqui tensões solicitantes. Aqui a tensão resistente, então é quanto que o concreto suporta de tensão, né? De tração. Então, e a área de aço que eu preciso e a tensão no solo. Vejam que a minha tensão solicitante ficou menor do que a minha tensão resistente. Então, isso quer dizer que eu não preciso de armadura nesse piso, tá? Mas se vocês forem ver aqui, eu tenho armadura superior, né? Por que isso? Eu não precisaria colocar armadura superior, como eu falei, mas só armadura de retração. O piso está retraindo, eu preciso botar uma armadura de retração nele. Mas como eu já vou botar uma armadura superior, né, para combater a retração, achou mais prudente já também considerar a armadura calculada para flexão, mesmo não necessitando. Mas assim, se por acaso, por algum problema qualquer que eu tenha na obra, piso fissurar, sei lá, talvez eu não curei da forma correta, sei lá, né? Vai surgir uma fissura. Surgiu a fissura, meu concreto não. E aí eu tenho armadura para combater, tá? Mas a inferior eu não preciso. Tanto que vocês podem ver aqui, não aparece aqui a armadura inferior, somente a armadura superior. Então aqui não tem o resumo, né? Momento máximo inferior, momento máximo superior, tensão solicitante máxima. Vocês vão ver que aqui tem uma diferença, né? Por que essa diferença? Porque eu incluí aqui a tensão de retração. Então, a tensão de retração está inclusa aqui, tensão solicitante. Tensão resistente é a mesma. Armadura mínima. Armadura mínima, pessoal, a gente seguiu que a norma B118 fala para lajes armadas em duas direções. Não tem norma hoje de laje apoiada em solo. Então, a gente deixou essa armadura mínima como se fosse uma laje armada em duas direções. Mas, se vocês por acaso não quiserem, né, podem vir aqui em configurações, habilitar a armadura mínima. Aqui diminui consideravelmente. Mas eu recomendo deixar essa armadura mínima. A armadura superior ficou 1,01 centímetros quadrados. Você já selecionou aqui, eu posso calcular, eu botar uma tela aqui 113. Se eu botar uma tela inferior, ele vai dizer que não atende. Aqui 113. Piso de 10 centímetros atendeu tranquilamente. Tá? Já calcula as barras de transferência. Elas são calculadas também de acordo com a espessura do piso, né? E o esforço na barra. Então, o que for maior, né, caso tenha uma tabela com as barras de transferência, de 10 a 12 centímetros, eu uso barra de transferência de 12,5. Piso abaixo de 10 centímetros, eu uso barra de transferência de 10 milímetros, e assim por diante. E eu verifico o esforço. Tá? O maior, for maior, que gerar maior diâmetro de barra de transferência vai ser utilizado. Muito bem. Então, aqui eu tenho o modelo do piso, a tela vai na parte superior, né? Fico com 6 centímetros aqui, cobrimento, vamos dizer aqui na parte inferior. Se eu for em quantitativo, bom, aqui depende do layout, né? Vou botar todas as informações, mas vejam que o espaçador ele já calculou, né? Então, espaçador de 5 centímetros, puxa, mas por que 5, né? Tenho 5 centímetros mais as bitolas da barra, né, da tela soldada ali. Então, eu não posso usar 6 centímetros, senão eu acabo não atingindo o cobrimento que eu quero. Então, eu uso aqui 5 centímetros. E os espaçadores de barra de transferência, vou usar 4 centímetros. Mas por que essa diferença? Porque a barra de transferência tem que ficar no centro do piso, né? Então, para ela ficar bem no centro, nesse caso, esse espaçador aqui teve que ser um pouquinho menor, 1 centímetro menor. Se eu usasse de 5 centímetros, a barra não ficaria bem no centro. Eu posso optar, posso aqui no sistema dizer, não, eu quero usar o mesmo espaçador, vou usar espaçador de 5 centímetros, né? Ok, tá? É a escolha do projetista. Bem? Bom, agora vamos botar uma carga um pouco mais pesada.
Vamos botar aqui de uma indústria leve, por exemplo, tá? Os dados eu mantenho os mesmos. Em resultados, olha só, passou nada, né? Por que não passou? Aqui a tensão de caminhão já ultrapassou a tensão resistente. Então significa que eu preciso botar armadura superior e inferior, né? Quer dizer, depende da situação. Aqui no caso inferior, né? A superior talvez não atingiria, mas eu sempre pego a pior situação, né? A tensão vai ser a mesma. Então, aqui a gente tem que botar armadura inferior. Então aqui já aparece, ó, a armadura inferior, a armadura superior, aqui no resumo também. E aqui eu tenho uma mensagem: espessura insuficiente. Por que essa espessura é insuficiente? Eu não consigo alojar as telas e manter os cobrimentos. Então eu preciso de um mínimo de distância entre as telas, né, e o cobrimento que eu especifiquei lá nos dados. Se eu for em calcular, ele vai calcular aqui a espessura mínima do meu piso para atender às solicitações e esse espaçamento. É um piso de 12,5. Ó, a armadura mínima foi a que prevaleceu. Tela Q138 superior e inferior. Posso mudar aqui a espessura, né? Botar 13 ou 14 centímetros. Mas vejam, eu aumentei a espessura, aumentou a tela, né? Como assim aumentou a tela? Sim, aqui, como a armadura mínima é a que está prevalecendo, quanto mais espesso o meu piso, maior a minha armadura. E se eu deixar 12 centímetros, não passa. Então, eu recomendo usar realmente 12,5 ou 13 centímetros. Ó, a barra de transferência agora já foi para 16 milímetros. Aumentou por causa da espessura do piso. Agora eu estou com duas telas, superior e inferior, então a gente chama esse aqui de piso com tela dupla. E no quantitativo, o meu espaçador ficou de 4 centímetros. Tanto o espaçador de tela como o espaçador de barra. Um detalhe, o sistema faz isso também, dependendo do tamanho do piso, a barra de transferência ela pode ser fixada abaixo desse espaçador ou, eventualmente, eu posso fazer o seguinte, fixar ela sobre, né? Então eu vou ter uma diferença grande aí dos espaçadores. Então depende da situação, eu fixo ela sobre o espaçador ou abaixo dele, né? Para mantê-la o mais no centro possível, tá? Bom, e aí depois é só preencher aqui, né, todos os dados da área, comprimento das juntas, junta e tal, né? Adicionar os reforços, é bem importante, tendo aí pilares, sei lá, entradas de garagem, tudo mais, eu preciso de reforços. Já coloco eles aqui, né? E depois eu tenho todo o quantitativo pronto, já com um custo estimado. Esse custo, obviamente, tem que ser ajustado por vocês. Então, no cadastro aqui, cada tela tem um custo, cada barra de aço de reforço tem um custo. Então, dependendo da região onde vocês estão fazendo o projeto, né, vai mudar esse custo. Tá bem, pessoal? Até mais!